Vamos lá. Mancini, boa noite. O Grêmio hoje conseguiu uma vitória importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente sabe quanto é importante essa vitória. E conseguiu uma remobilização também pós-Grenal e alguma sequência de derrotas. O Grêmio também que teve 8 desfalques hoje, mas conseguiu esse bom resultado e a gente pôde perceber uma intensidade maior do Grêmio nos dois tempos. Queria sua avaliação dessa partida de hoje, que deu esses 3 pontos importantes nessa busca do Grêmio aí para sair dessa zona desconfortável do Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos. Olha, não tenha dúvida que essa é uma vitória que nos traz, acima de tudo, muito alívio, né? Porque nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo, o quanto a gente está trabalhando, o quanto, desde que nós chegamos, a gente tem tentado conversar, saber dos atletas e tentando identificar o mais rapidamente tudo aquilo que a gente vê como dificuldade dentro de uma partida de futebol. Então, hoje a vitória era fundamental. Era muito importante para que a gente pudesse voltar a sonhar da forma como a gente sonha todos os dias. Mas depois de uma sequência de derrotas, onde eu tinha visto evolução na equipe e falei isso nas entrevistas e até fui questionado pelos resultados, hoje a gente viu a equipe novamente jogando bem, chutando 25 bolas a gol, o que é uma marca expressiva. Então, diante desses números, eu posso afirmar a evolução. Mas a evolução, ela tem que contar com a somatória de pontos, porque neste momento a gente está necessitado disso. Então, eu vi uma equipe que, mesmo modificada por algumas peças como opção, em outras por suspensão, a gente viu um Grêmio com intensidade nos 2 tempos, né? Alguns atletas aparecendo pela primeira vez desde que eu cheguei aqui, mas que se doaram ao máximo. O grupo de jogadores está de parabéns, o elenco está de parabéns, porque no momento onde a gente precisou resgatar alguns atletas, eles estiveram em campo hoje, deram o máximo que puderam e ajudaram nessa construção de uma vitória que neste momento, volto a dizer, nos traz alívio. Boa noite, Mancini. Bom, aquelas peças que estavam suspensas e em seleções a gente tem ideia, né? Se você puder, eu queria que você relatasse aí quais foram as opções, né, realmente que você fez por opções de mudança de jogo, de perfil, enfim, de característica. E em cima deste resultado e destas trocas, por exemplo, jogadores como o Sarará, como o Wanderson, o que eles agregaram no aspecto anímico para o time, né? E até na questão de mobilidade, de oxigenar a tua equipe, de deixar ela um pouco mais móvel dentro de campo? Então, sempre que você opta por uma equipe mais jovem, certamente você vai ter uma intensidade maior no jogo. Só que, às vezes, no decorrer da partida, você perde em outros aspectos, né? No aspecto de experiência, no aspecto de um abalo emocional, caso as coisas não estejam acontecendo da forma como todos nós esperamos, né? Então, sempre que há trocas, também há um encaixe que muitas vezes ele te gera ganhos positivos ou não, né? A partir do instante em que eu perdi o Cortez, o Thiago e tudo mais, as substituições elas foram quase que automáticas. O Sarará já havia entrado aí no outro jogo, é um atleta leve que me dá uma chegada no campo ofensivo também, um atleta um pouco mais alto, né? E hoje a gente queria deixar a equipe um pouco mais alta, em função de nós enfrentarmos uma equipe que tinha dificuldade no jogo aéreo, porque é uma equipe mais baixa, e curiosamente a gente acabou fazendo o gol num lance de jogo aéreo, e a opção de deixar o Ferreirinha e o Douglas Costa de fora hoje foi exatamente para que nós tivéssemos as trocas do segundo tempo. Toda a estratégia montada em cima de um jogo de futebol, ela
obedece 90 minutos. Então, hoje a gente optou em segurar o Ferreira e o Douglas para que a gente tivesse duas coisas, né? A troca no segundo tempo e também descansar um pouco os atletas, né? O Douglas não teve, ao longo do ano, a preparação adequada para que ele pudesse ser exigido em tantos jogos seguidos. Então, nós sentamos com o atleta, conversamos da forma como eu sempre faço, o Ferreira da mesma forma, o Rafinha também da mesma forma. A entrada do Wanderson é exatamente porque ele vinha de uma sequência de jogos e a gente vai ter que fazer isso ao longo do tempo. Agora faltam 8 jogos, nesses 8 jogos certamente a gente não vai ter a mesma equipe em todas as partidas. Isso é bom porque todo mundo vai se movimentar e ao mesmo tempo a gente consegue extrair daquele jogador que entrar mais um pouco, porque ele entrou mais descansado em relação a um pensamento de se escalar a mesma equipe todos os jogos e você, entre aspas, se tornar previsível para o adversário e também você gerar algum tipo de desgaste desnecessário no final de temporada. As entradas do Elias, também a entrada do Elias também se deve ao fato da gente tentar povoar um pouquinho mais a área com um atleta acostumado a fazer gols. O Campas também tem essa forma de jogar, um atleta que se aproxima muito da área. Em vários momentos a gente teve 4, 5 jogadores dentro da área, o que era uma dificuldade nossa. Então, acho que consegui aí explicar as alterações e a estratégia montada para o jogo de hoje. Mancini, sobre o aspecto que você falou muito nos últimos tempos, nas últimas entrevistas, de buscar um time que não só tivesse desempenho, mas também conseguisse resultados. Até com base nas trocas que você fez, por uma meritocracia que você prega, esses jovens que entraram hoje, eles têm algum tipo de vantagem em relação aos atletas mais experientes que estavam jogando e não estavam conseguindo ter resultados? Esse jogo hoje contra o Fluminense deu vantagem para os atletas que começaram a partida? Então, ninguém tem vantagem, ninguém está na frente de ninguém. Nós vamos jogo a jogo e é importante que todos os atletas saibam disso, porque nós temos que mobilizar o clube em busca dessas 6 vitórias que ainda nos faltam, 5 vitórias que ainda nos faltam. É importante que haja uma mobilização. E quando você escolhe 11 atletas somente, você está, entre aspas, gerando uma desmobilização em mais 20 jogadores. E eu não posso pensar dessa forma. Eu preciso que todo mundo dê as mãos nesse momento. Isso não quer dizer que dentro da estratégia montada para cada partida, eu vou simplesmente fazer as trocas de uma forma generalizada ou sem pensar naquela estratégia do jogo, não. Mas é importante que todo mundo esteja apto a entrar. Por quê? Porque o Grêmio vai jogar a cada 72 horas. Então é importante que a gente tenha fôlego, que tenha força física, que tenha velocidade. Você não vivenciar aquilo que nós vamos vivenciar, porque todos nós já sabemos a história, e você não ter força no jogo, você tem que ter força, né? Esses atletas jovens, eles foram importantes hoje numa etapa do jogo, eles cumpriram a missão deles. Após a entrada do Douglas, do Ferreirinha e de outros atletas, a gente ganhou um pouquinho mais e incorporou um pouco mais a equipe. Mas no primeiro tempo, a gente forçou, finalizou, nós tivemos várias oportunidades de gol, talvez o placar mais justo hoje não fosse 1-0, mas a gente entende que até mesmo este momento emocional de todos os jogadores faz com que às vezes haja um pouco de ansiedade na hora de você definir uma jogada e que muitas vezes é prejudicial naquele momento, porque você poderia ter um pouquinho mais de calma. Mas o momento pede isso, pede velocidade, agilidade, pede potência, e quando você joga dessa forma, você tem uma tendência também
a ser ansioso em muitos lances. A gente tem que tentar buscar o equilíbrio, porque nossa campanha daqui até o final vai exigir muito equilíbrio da equipe. Mancini, boa noite. Eu queria saber o que você espera para o final de semana, já que é um jogo contra o seu ex-clube, se é uma vantagem, já que você conhece bem o elenco e o clima até mesmo, para esse jogo que é decisivo, que a partir de agora, aí, ou dos últimos jogos, todas as partidas são decisivas para o Grêmio tentar sair da zona do rebaixamento. E uma curiosidade também, em relação ao lance do gol, que você tinha chamado o Darlan, e foi justamente depois de um erro do Sarará, um passe errado, chamou o Darlan e começou a conversar, acredito que iria substituir o Sarará. E aí depois você segurou a substituição. Queria que contasse essa curiosidade aí para o torcedor também. Obrigado. Isso, na verdade o Sarará não ia sair porque ele errou um passe, né? Porque eu não posso, diante de um passe errado, punir um atleta dessa forma. Não, ele já havia me avisado que já estava puxando as duas panturrilhas, então naquele momento eu tinha ainda duas mudanças, né? E 4 substituições, então eu não poderia tirar apenas um jogador, porque senão eu perderia a possibilidade, ou teria que fazer na última a mexida de mais peças, né? Então, por isso eu chamei o Darlan também, mas curiosamente ele faz a jogada do gol. A partir do momento em que ele fez a jogada do gol, o atleta, óbvio que ele se enche de entusiasmo, e eu deixei que ele ficasse um pouquinho mais no jogo. Era importante naquele momento que nós tivéssemos o equilíbrio emocional da partida, aí eu não estou falando especificamente de cada jogador, mas da partida, e quando você faz o gol, você readquire isso, todos os atletas ficam mais confiantes, convictos de que estão fazendo certo, que estão ganhando a partida. Então foi muito mais nesse sentido. Falando especificamente da função do Sarará, ele exerceu uma função que por isso a escolha por ele. Ele, além de dar respaldo para o Wanderson, que eu queria que usasse o corredor lateral direito mais vezes, e por isso a escolha do Elias jogando em cima do quarto zagueiro, perto do Diego Souza, exatamente para que o Wanderson tivesse terreno ali. E o Sarará seria o homem responsável para dar cobertura caso o Wanderson subisse muito no início do jogo. Não aconteceu tanto isso na partida, né, porque no início do jogo a gente acabou optando por um jogo mais do lado esquerdo, com o Diogo Barbosa e com o Alisson. Aliás, o Diogo também, um atleta que não vinha jogando há muito tempo, fez um bom jogo. Mancini, dos últimos jogos você já nem teve muito tempo para treinar, foi tudo muito na base de conversa. Daqui para frente vai ser assim também. Talvez você ganhe um dia numa semana, mas não vai ser mais do que isso. E você mesmo disse que as mudanças no time elas vão acabar acontecendo justamente pela sequência. O quanto isso te preocupa no sentido de que o calendário está apertado, os jogos são poucos e a necessidade de vitória é muito grande? Não preocupa tanto, porque eu já disse que a minha intenção é usar todo o elenco, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que cada jogo é uma decisão e nós vamos enfrentar todas as partidas dessa forma. Sábado nós temos mais um jogo difícil, e até na última pergunta eu acabei deixando de falar do América, eu vou falar um pouquinho também. Se eu conheço a equipe do América, o América também me conhece, ele sabe das estratégias que eu uso nos jogos, e isso acaba, de certa forma, dando uma equilibrada no confronto, né? Mas é importante, quando você conhece o adversário, as informações que eu tenho para passar deles são de 11, de 15, de 18 jogadores, enquanto eles têm informações só de um, né? Mas era o cara que estava no dia a dia com ele. Mais direcionado à sua pergunta, eu acho que neste momento a gente tem que botar os pés no chão, saber que foi apenas a primeira vitória e que tem muita coisa ainda a ser jogada, a ser vivida, emoções não vão faltar agora no final desse campeonato, mas a gente tem que estar equilibrado. Em cada jogo a gente vai montar a estratégia para aquele jogo, com a escalação que todos aqui acham ideal,
É importante que o atleta entenda isso do treinador, porque as minhas escolhas elas serão feitas em cima da estratégia a ser montada, e dessa forma a gente vai buscar o melhor possível em todos os jogos. Faltam 8 jogos, eu continuo extremamente confiante em tudo. Hoje, após 10 jogos, a equipe não sofreu gol, e isso é muito importante, porque gera um envolvimento muito bacana de todos os defensores, porque eles também se sentem responsáveis diretamente pela vitória. Então, eu acho que o Grêmio hoje cumpriu a missão. Eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho visto nos jogos, estava insatisfeito com os resultados, hoje, felizmente, a gente voltou a vencer. Mancini, boa noite. Eu queria te perguntar especificamente sobre o Elias, se foi uma opção técnica tua e por que estratégia tu tinha ao tirar o Elias e colocar o Ferreira, e se pudesse comentar um pouquinho também do primeiro tempo do Elias. Obrigado. Então, eu normalmente não falo muito individualmente do atleta, mas hoje eu vou abrir uma exceção em função de ser o Elias, um jovem. A minha intenção era exatamente fazer com que nós tivéssemos dentro de campo jogadores mais acostumados à finalização, a fazer gols. Eu acho que nesses últimos jogos, embora a gente tenha feito bons jogos diante das equipes, a gente pecou um pouquinho no número de jogadores finalizadores dentro da área. Então, a minha intenção hoje era, no primeiro tempo, ter o Elias perto do Diego, abrindo o corredor para o Wanderson, mas, acima de tudo, ter mais jogadores finalizadores e dentro da área. O que aconteceu? Eu já revi os lances, em vários momentos a gente tinha 4, 5 jogadores dispostos a finalizar, perdemos até algumas chances importantes nesse sentido, mas felizmente o gol acabou saindo no segundo tempo. E aí a equipe até teve que sofrer um pouquinho no final, o que é normal, porque nós enfrentamos um time bem montado, com jogadores técnicos que sabem aquilo que fazem em campo. Então, por isso a dificuldade. Se nós passamos no teste ofensivo, fazendo gol e criando boas oportunidades, na parte defensiva também. Eu tenho que valorizar os atletas, a entrada do Breno, de todo o sistema defensivo que soube suportar a pressão no final do jogo do Fluminense. Mancini, boa noite. Qual é que é o desafio de vocês a partir de hoje até sábado? Seja em esperar a recuperação física, seja em revisar quem ficou fora, seja na parte mental. Qual é o grande desafio de vocês até sábado? Eu acho que são esses dois, né? Lógico que sábado a gente tem um desafio chamado América Mineiro, que é um time que vem muito bem no campeonato, mas até lá nós temos que descansar esses atletas, fazer com que todos eles possam, no sábado, estarem aptos a entrar em campo com intensidade, com jogo veloz, com marcação, porque é o que nós necessitamos no momento. Mas a parte emocional também é importante. A partir do instante em que eu, pós-vitória, sento com os atletas, é um outro discurso, né? Não é fácil você ter que falar de um time que vinha jogando bem, mas que vinha perdendo, porque sempre você tem um senão para dizer, né? Mas a partir do momento em que você ganha, tudo se torna mais fácil. Não que a gente esconda os erros, porque amanhã os erros serão vistos, serão passados para eles, porque é dessa forma que você amadurece a sua equipe, falando do positivo, mostrando o negativo também, mas é importante dizer que, além de você recuperar os atletas fisicamente, há uma recuperação mental, falando sobre a partida, batendo papo, sentando, se comunicando com eles. Hoje eu já vejo muito mais envolvimento de todos os jogadores, a nossa comunicação ela melhorou muito, não só fora de campo, como dentro de campo também, e a gente percebe, eu percebo isso muito,
porque eu estou à margem do campo e eu estou ouvindo muito aquilo que eles falam, a maneira como eles estão se tratando. É importante que o atleta e que um time de futebol tenha isso muito vivo dentro deles, porque isso faz a diferença. Quem joga futebol sabe o quanto que é importante uma boa comunicação. E hoje a gente tem tido isso no grupo. O dia a dia do Grêmio é um dia a dia saudável. E aí eu não estou falando só de comissão técnica e de jogadores, eu estou falando também de diretoria, de funcionários. Então talvez seja esse o grande trunfo que nós temos para buscar o nosso objetivo, que são essas 6 vitórias, 5, 6 vitórias, eu não sei ao certo, porque eu estou com o jogo ainda muito na cabeça, mas é importante a gente chegar a uma pontuação 29, acho que com mais 5 vitórias e 15 pontos a gente vai atingir o objetivo. É difícil? Continua sendo. Não é porque a gente venceu o Fluminense hoje que nós vamos mudar a maneira de pensar ou a maneira de se comportar, de maneira nenhuma. Pezinho no chão, sabendo ainda que tem muita coisa a ser jogada e que os jogos são dificílimos, assim como a gente enfrentou hoje. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.